Senado aprova valor mínimo permanente de R$ 400 do Auxílio Brasil. E o Brasil ganhou mais de 2 milhões de eleitores com idade entre 16 e 18 anos, de janeiro até abril deste ano. E você vai ver também. Presidente ucraniano lança campanha para ajudar o seu país a vencer a guerra. Brasil registra os 2 primeiros casos de Covid provocados pela subvariante XQ. E ainda, novo medicamento contra a Covid é aprovado pela Anvisa. Cada vez mais brasileiros buscam pela cidadania portuguesa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quinta-feira no Brasil e no mundo. E olha só, o Senado aprovou a medida provisória que torna permanente o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil. Para entrar em vigor, só falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O plenário do Senado aprovou a medida provisória do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substitui o Bolsa Família. Segundo o texto aprovado, o benefício passará a ser pago de forma permanente a cada família. O valor mínimo é de R$ 400. O texto original da medida provisória previa o pagamento do benefício de forma extraordinária apenas durante o ano de 2022. Mas a Câmara modificou a redação da medida no fim de abril. O relator do texto, o deputado João Roma, ex-ministro da Cidadania, explicou que o caráter permanente foi possível graças a um artigo da PEC dos precatórios. Durante a análise do texto, os senadores decidiram manter a redação que foi dada pela Câmara. Caso eles fizessem alguma alteração, a medida provisória voltaria para a análise dos deputados. Agora, a proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mães trabalhadoras vão poder sacar o dinheiro do FGTS para pagar creche para os filhos de até 5 anos. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta vale para mães com crianças de até 5 anos de idade. Podem ser filhos, enteados ou crianças sob os cuidados judiciais. As datas e os valores para os saques ainda não foram definidos. Já os pais poderão ter as férias antecipadas e ter flexibilização no horário de trabalho. De janeiro até abril, o Brasil ganhou mais de 2 milhões de eleitores com idade entre 16 e 18 anos. A informação foi divulgada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O número foi divulgado pelo ministro Edson Fachin na abertura do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira. O presidente do TSE demonstrou animação ao falar da presença dos novos eleitores. Ao todo, 2.042.817 jovens com idades entre 16 e 18 anos tiraram o título de eleitor entre os meses de janeiro e abril. O número representa um aumento de 47% em relação às eleições de 2018 e de 57% na comparação com o pleito de 2014. O presidente do TSE lembrou que, para os eleitores dessa faixa etária, assim como os maiores de 70 anos, o voto é facultativo, mas os incentivou a participar do pleito. O perfil do eleitorado brasileiro que deve comparecer às urnas em 2 de outubro deve ser apresentado no mês de julho. Ainda durante a sessão, Fachin acrescentou que a Justiça Eleitoral não medirá esforços para realizar eleições limpas e transparentes. E a Justiça Eleitoral bateu recorde de atendimentos no último dia para regularizar o título de eleitor. Ao todo, o órgão realizou mais de 1.300.000 atendimentos. Aquela velha máxima de que brasileiro deixa tudo para a última hora, mais uma vez foi confirmada pela Justiça Eleitoral. O site do TSE e os cartórios bateram recorde de atendimento no último dia para regularizar o título de eleitor. De acordo com dados do TSE, foram mais de 1.300.000 atendimentos. Desse total, mais de 830.000 foram pela internet e outros 512.000 serviços foram feitos presencialmente nos cartórios. A página do Tribunal Eleitoral bateu recorde de acessos simultâneos às 13 horas e 59 minutos da quarta-feira. Foram 345.000 acessos ao mesmo tempo. Para efeito de comparação, o número é superior à população total de Vitória, capital do Espírito Santo.
No último mês foram feitos mais de 8,5 milhões de pedidos à Justiça Eleitoral. O TSE informou que todos os eleitores que pediram emissão, transferência ou regularização do título até a data de encerramento do prazo terão os pedidos analisados. O prazo para a resposta é de 1 mês e é possível acompanhar o andamento da solicitação na página do TSE. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. O presidente ucraniano lançou uma campanha mundial de financiamento para ajudar o seu país a vencer a guerra e a reconstruir as infraestruturas danificadas pelo conflito. O presidente Volodymyr Zelensky conseguiu apoio de muitos países para enfrentar a invasão russa e agora quer a ajuda da população mundial. Esta plataforma de arrecadação de fundos faz parte da iniciativa global United 24, que foi lançada para apoiar a Ucrânia. Aqui, com um clique, você pode doar fundos para proteger nossos defensores, salvar nossos civis e reconstruir a Ucrânia. Todos os fundos serão transferidos para o Banco Nacional da Ucrânia e alocados aos ministérios relevantes. O objetivo da campanha é ajudar o país a vencer a guerra contra a Rússia e reconstruir as infraestruturas danificadas pelo conflito. Depois de 9 semanas de invasão, as cidades ucranianas sofreram grandes danos. Apesar da ajuda militar enviada pelos países ocidentais, o exército ucraniano é muito inferior ao russo. Zelensky afirmou que uma atualização sobre como o dinheiro está sendo usado será publicada a cada 24 horas. O presidente disse que apenas com essa união, a Ucrânia tem o potencial de parar a guerra e reconstruir o que a Rússia destruiu. E a União Europeia anunciou que vai aumentar de maneira considerável o apoio militar à Moldávia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em visita ao país. A União Europeia estará totalmente comprometida em demonstrar nossa forte solidariedade em relação à Ucrânia, ao povo ucraniano e aos refugiados, mas também nossa solidariedade com as autoridades moldavas e com o povo da Moldávia. De acordo com o belga, vão ser entregues equipamentos militares para a ex-República Soviética de 2,5 milhões de habitantes, localizada entre a Ucrânia e a Romênia. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, aproveitou a oportunidade para reforçar a intenção do país de se tornar membro da União Europeia. Escolhemos a integração europeia como modelo de desenvolvimento. O perigo e a incerteza da guerra ao lado nos mostraram que devemos defender nossa escolha e dar passos firmes em direção ao caminho escolhido. Na última semana, uma série de explosões na região separatista da Transnistria, apoiada pela Rússia, aumentou a preocupação ocidental com uma possível evolução dos conflitos no leste europeu. É claro que os incidentes que ocorreram na Transnistria são preocupantes. Nossa análise mostra que os incidentes foram gerados pelas forças pró-guerra de dentro da região. A Rússia, que tem 1.500 militares na Transnistria, afirmou que está alarmada com os atos terroristas e que acompanha a situação de perto. E ainda nos destaques internacionais, o Reino Unido realiza eleições municipais e regionais nesta quinta-feira. Os primeiros resultados devem ser divulgados ainda hoje. Na Inglaterra, a votação representa um teste para o já pressionado primeiro-ministro Boris Johnson, que votou em uma escola no centro de Londres. Na Irlanda do Norte, uma vitória histórica do partido Sinn Féin parece certa. Os primeiros resultados devem ser anunciados durante a noite, mas só na sexta-feira ou até mesmo no sábado, os números definitivos serão divulgados. Na Inglaterra, Gales e Escócia, os eleitores votam para 146 conselhos municipais, incluindo os 32 distritos de Londres. A votação deve mostrar se o eleitorado ainda confia no Partido Conservador de Johnson, apesar dos escândalos que afetam o líder. Na província britânica da Irlanda do Norte, o desafio é diferente. A eleição do parlamento regional vai definir o novo governo autônomo local. Os nacionalistas do partido Sinn Féin podem aparecer pela primeira vez como a principal força política da região. Se o resultado for confirmado nas urnas, a líder Michelle O'Neill
pode se tornar a primeira republicana a comandar o governo nesta nação britânica, surgida em 1921, quando a vizinha República da Irlanda conquistou a independência do Reino Unido. O Sinn Féin é um ex-braço do IRA, o Exército Republicano Irlandês, e seu objetivo final é a reunificação da Irlanda. E veja a seguir, Brasil registra os 2 primeiros casos de Covid provocados pela subvariante XQ. E ainda, cada vez mais brasileiros buscam pela cidadania portuguesa. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h16. O assunto é um balanço da vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 430.951.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,23% da população, enquanto cerca de 77% tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 41,73% dos brasileiros. E hoje a Fiocruz fez um alerta para o indicador de casos de síndrome respiratória aguda grave. Ele está em alta em 14 estados. Antes, os casos estavam subindo apenas entre as crianças. Agora também há um aumento na população adulta. E o Brasil registrou os 2 primeiros casos de Covid provocados pela subvariante XQ, uma combinação de sublinhagens da Omicron. A cidade de São Paulo registrou os primeiros casos da subvariante XQ, uma combinação das sublinhagens BA.1.1 e BA.2 da Omicron. O sequenciamento genético foi feito pelo Instituto Butantan e a informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda não há informações sobre o perfil dos pacientes e nem sobre a transmissibilidade e virulência da variante recombinante. O Sistema Internacional de Classificação e Registro de Novas Linhagens, conhecido como PANGO, identificou pelo menos 59 casos da Omicron XQ na Inglaterra e também no país de Gales. Recombinantes são vírus que carregam informações de linhagens diferentes. Isso acontece quando a pessoa é infectada com 2 ou mais variantes ao mesmo tempo e se misturam os genomas dos vírus dentro do organismo dela. Segundo orientação da Secretaria de Estado de Saúde paulista, a população deve continuar obedecendo as medidas sanitárias, como higienização das mãos e o distanciamento social. E ela também alerta para que o esquema vacinal esteja completo, a fim de evitar qualquer mudança nos índices atuais do coronavírus. 2 novas subvariantes da Omicron foram descobertas na África do Sul. O país vive um aumento de casos considerável da Covid. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde, que destacou a importância da testagem para controlar mutações e a disseminação do vírus. Cientistas sul-africanos que identificaram a Omicron no final do ano passado já relataram outras 2 subvariantes, a BA.4 e a BA.5, que são o motivo para o aumento de casos na África do Sul. A variante Omicron foi detectada pela primeira vez no país em novembro de 2021 e rapidamente se espalhou pelo mundo. Hoje é responsável por quase todas as novas infecções no planeta. Das subvariantes identificadas, a BA.2 é de longe a mais registrada. É muito cedo para saber se as 2 subvariantes podem causar doenças mais graves do que outras subvariantes da Omicron, mas dados iniciais sugerem que a vacinação continua a proteger contra formas graves da doença e morte. A África do Sul é o país que mais reportou casos de coronavírus e mortes em todo o continente. No início de abril, o país retirou todas as restrições, mas desde então os casos voltaram a subir. Segundo dados da ONU, somente na última semana houve um aumento de quase 50% de contágios. E ainda falando de coronavírus, a luta contra a doença ganhou mais um reforço no país. Um novo remédio foi aprovado pela Anvisa.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou mais um antiviral para o tratamento da Covid-19, o Molnupiravir. Ele é destinado principalmente para pacientes com quadros leves e moderados e deve ser tomado por via oral nos 5 primeiros dias após o aparecimento dos sintomas. Segundo a farmacêutica, o antiviral inibe a replicação do coronavírus e tem mostrado eficácia contra variantes como Gama, Delta e Ômicron. O medicamento já foi aprovado em mais de 30 países, como os Estados Unidos, Inglaterra e Japão. A Organização Mundial da Saúde também passou a recomendar a medicação como tratamento para a Covid sob algumas condições. Afinal, por ser um medicamento novo, seu uso precisa ser observado. A agência brasileira aprovou o uso emergencial do medicamento, ou seja, em caráter provisório para um cenário de urgência, como o atual, de pandemia. Já existem ensaios do Molnupiravir de fase 3, mas ainda em monitoramento de eventuais efeitos adversos. Segundo a Anvisa, o medicamento é indicado para pessoas com maior risco de desenvolverem quadros graves, já que o medicamento se mostrou eficaz na redução das hospitalizações e das mortes. Apesar do uso domiciliar, ele só poderá ser obtido com prescrição médica. Outros 2 antivirais já foram aprovados pela Anvisa, o Remdesivir e o Paxlovid. E mais de 16 milhões de pessoas morreram em todo o mundo vítimas da Covid entre os anos de 2020 e 2021, segundo a OMS. Até então, os dados divulgados pelos países totalizavam um número muito menor. We estimate 14.9 million excess deaths associated with the COVID-19 pandemic. Globalmente, estimamos 14,9 milhões de mortes associadas à pandemia de Covid-19 até 31 de dezembro de 2021. Portanto, essa estimativa varia de 13,3 milhões a 16,6 milhões e representa 9 milhões e meio de mortes a mais, ou 2,75 vezes mais mortes do que o relatado. Represents 9.5 million more deaths, or 2.75 times more deaths than reported. Os dados eram muito esperados e permitem ter um retrato mais fiel dos efeitos devastadores da pior pandemia vivida no mundo há um século e que continua deixando milhares de mortos a cada semana. Desde o início da pandemia, os números dos países membros reunidos pela OMS davam um total de 5 milhões e 400 mil mortes por Covid-19 nesses 2 anos. Mas há um tempo a instituição alertava que os dados não correspondiam à realidade. Esse excesso de mortalidade foi calculado fazendo-se a diferença entre o número de óbitos reais no referido período e o número de mortes considerado normal sem pandemia, com base nas estatísticas existentes. E a China continua na batalha contra a disseminação do coronavírus. Nessa quinta-feira, as ruas ficaram vazias e as estações de metrô fechadas. Vários distritos pediram aos moradores para que trabalhassem de casa. E antes de encerrar, uma última informação. Cada vez mais brasileiros buscam a cidadania portuguesa, né, Dani? Isso por conta da Lei da Nacionalidade de Portugal, que facilitou aí o processo. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Cristiana tem um sonho. É que as minhas filhas tenham a oportunidade de poder morar fora, né, estudar fora, fazer uma faculdade, fazer uma especialização. As gêmeas Roberta e Rafaela têm apenas 9 anos de idade, mas a empresária já está de olho no futuro, que pode ser facilitado por meio da cidadania portuguesa. Eu acho que é o maior investimento que uma pessoa pode fazer, né, para os filhos, assim, é você abrir um leque de opções que hoje elas não teriam. Bisneta de português, Cristiana, que já visitou Portugal várias vezes, há alguns anos se submeteu a enfrentar um longo processo para concluir o desejo de tornar as filhas cidadãs europeias. Mas tudo começou pelo pai dela. Porque como eu sou bisneta, eu entrei com o processo do meu pai. Né? Como meu pai já é mais velho e tudo, ele fez um processo dele, demorou quase 2 anos. E depois aí já saiu dele, então ele já é cidadão português, então aí eu já sou filha de português.
Nessa condição, a empresária deu entrada no próprio processo de cidadania, que foi bem mais rápido do que o do pai. E, na sequência, vai solicitar a tão sonhada cidadania das filhas, que deve demorar bem menos, graças às mudanças na lei. No último dia 15 de abril, entrou em vigor a reformulação na Lei da Nacionalidade Portuguesa, aprovada em 2020. As alterações facilitam e aceleram o processo de cidadania. E a pessoa interessada nem precisa mais vir ao consulado, porque os trâmites agora são feitos pela internet. Quando os processos passam a ser digitais, isso vai ser mais rápido, porque vai eliminar algumas etapas. Porque não é só dar entrada no processo digital. Todas as comunicações, exigências, acompanhamentos, vão ser todos da forma digital. Então, isso vai facilitar bastante o trâmite de receber e enviar respostas. Outra mudança que a advogada destaca é a que se refere aos filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, que agora são considerados portugueses, se os pais estiverem morando legalmente no país há pelo menos um ano. E a grande novidade é que essa criança que nasceu em Portugal, que os pais estavam legais há pelo menos um ano, ela vai poder passar a cidadania para os pais, para o pai e a mãe. Então, isso é a grande revolução da lei, porque o que está acontecendo é o inverso, né? É um filho poder passar para o seu ascendente a cidadania. Como os netos, que antes das mudanças na lei, precisavam comprovar vínculos com Portugal. O que é essa ligação efetiva? Ser sócio de uma associação portuguesa há mais de 5 anos, ter morado em Portugal, né, ter documentos, né, uma vida já aqui, uma autorização de residência, enfim, né, tem várias formas. Fazer viagens regulares para Portugal, isso a gente analisa de processo para processo. Mas agora os netos brasileiros precisam apenas falar a língua portuguesa. Então já é um vínculo presumido, a gente não precisa apresentar mais nada. Se você nasceu no Brasil e é neto de um português e o filho do português faleceu sem ter adquirido essa cidadania, hoje você pode pedir. Ele só é um processo demorado, mas você vai ter a cidadania. Para cônjuges, o documento agora só pode ser solicitado após 6 anos de casamento ou união estável, sem comprovação de vínculos. Mas se a ligação efetiva com o país puder ser comprovada, a cidadania pode ser solicitada após 3 anos de união. E o desejo de ser um cidadão português tem se tornado cada vez maior entre os brasileiros. Entre cônjuges, filhos, netos e bisnetos de portugueses, os pedidos de cidadania passaram de 32 mil em 2017 para 58 mil em 2020. E agora, com as mudanças na lei, os pedidos tendem a crescer. A cidadania europeia, o passaporte europeu facilita também sua vida, mesmo que você não queira sair do Brasil, né? Na verdade, você passa a ter alguns benefícios. Por exemplo, não precisar mais emitir visto para entrar nos Estados Unidos. A partir do momento que você é europeu, você faz um procedimento simples pela internet, né? Que é emitir o ESTA, paga $18, em 2 horas está no teu e-mail essa liberação e você pode viajar para os Estados Unidos. E não só Estados Unidos, Canadá, Japão. E ter livre circulação para estudar, trabalhar e até morar nos 27 países que fazem parte da comunidade europeia. Você ter oportunidade de poder circular livremente, eu acho que já te dá uma tranquilidade em relação ao futuro muito maior. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.